Oi, pessoal! O tema de hoje é sobre infraestrutura. Vamos conversar sobre isso, Camilo? Bora. Camilo, como que você definiria a infraestrutura hoje no Brasil? Como você acha que está esse cenário? Tem uma pesquisa, Isabela, posso errar no número correto da posição do Brasil, mas ela é uma pesquisa do Banco Mundial, mas ela diz um pouco sobre como é que nós estamos em relação ao mundo. Eu acho que ela é bem importante quando a gente compara principalmente essa pesquisa com o tamanho do PIB do Brasil e qual o tamanho da economia do Brasil no mundo, né? E nós somos a oitava economia do mundo, né? Mais ou menos, né? Varia entre oitavo, nono, décimo, mas oitava economia do mundo. E, salvo engano, nós somos o 58º em infraestrutura no mundo. Então, ou seja, para a gente alcançar o mesmo lugar que a gente é do ponto de vista econômico, nós precisamos subir 50 posições na infraestrutura. Então, a verdade é que o Brasil tem um mar de oportunidades na área de infraestrutura, um caminho gigantesco a ser cumprido, se a gente só comparar tamanho de economia, né? E se a gente comparar competitividade, o chamado custo Brasil, todos esses parâmetros, que também são parâmetros econômicos para se medir qual o impacto da infraestrutura no preço de alguma coisa, a gente vai chegar nessa mesma conclusão. Nós estamos muito atrasado mesmo. Talvez seja uma das áreas de maior atraso brasileiro, talvez pior só em educação e saúde, mas a infraestrutura é um pilar da economia brasileira muito atrasado em relação ao mundo. Mesmo assim, você ainda enxerga ações sendo feitas já hoje em dia em relação a isso? E quais são os desafios que você acha que vem daqui para frente? Muitas ações estão sendo feitas ao longo de muitos anos, né? Nós já tivemos uma melhoria significativa. Nos últimos 10 anos, nós avançamos muito no setor aeroportuário, por exemplo, né? Então, a Copa do Mundo foi um desenvolvedor importante, né? Foi algo que foi, de fato, que revolucionou o setor, né? De que forma que se deu esse avanço? O que foi feito? De 2013 para cá, então nos últimos 10 anos, nos últimos 11 anos, o Brasil tem uma malha aeroportuária com aeroportos que concorrem com qualquer aeroporto globalizado, né? E isso se deu porque a gente ia receber milhões de turistas no ano de 2014. Então, era fundamental termos aeroportos em condições de receber um número grande de pessoas, de aeronaves, né? O fluxo turístico que uma Copa do Mundo tem, que um evento esportivo tem. A mesma coisa a Olimpíada, 2016. Então, os grandes eventos esportivos foram fundamentais para o desenvolvimento, e aí isso acaba sendo um grande legado para o país, porque um aeroporto precisa de muitos anos, né, para o seu pleno desenvolvimento. Então, nesse setor, é um setor que nós estamos bem. Agora, setor rodoviário, muita coisa a se desenvolver, mesmo a gente tendo avançado bastante. O setor portuário, nós ainda temos problemas quase que medievais. A gente tem problema de calado, até hoje em portos, né? Calado é a distância que mede a profundidade do porto até o leito ali do navio, da embarcação. Então, se você tiver um calado muito curto, o navio não pode aportar. E isso acontece no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Então, a gente ainda tem problema de calado no Porto de Santos. Imagina no Porto de Salvador, no porto lá, em Belém do Pará, em Macapá, aí que os problemas são muito maiores ainda, né? Então, essa é uma outra área de desenvolvimento muito importante. O setor de saneamento, né? Metade da população brasileira não tem acesso a tratamento de esgoto. Metade da população. Estou falando de mais de 100 milhões de habitantes. Então, em todas as áreas há ainda muito se fazer. Você citou esses problemas medievais, né, Camilo? Por que a gente não consegue avançar?
medieval é para ser enfático mesmo, é porque ainda é muito atrasado, né? E muito disso diz um pouco do papel do poder público em chamar o capital privado para investir nessas áreas, né? De alguma forma, a própria Hauer, o papel dela é esse, né? A gente impacta as pessoas por meio da infraestrutura, e por meio da infraestrutura levando concessões, parcerias público-privadas. Então, o momento que a gente consegue mostrar com clareza que investir em infraestrutura demanda muito capital, demanda muito dinheiro, e que o poder público não tem capacidade para isso, principalmente por questões fiscais, é a hora da gente ter a participação da iniciativa privada nos projetos. E é nessa hora que é o nosso trabalho. Esse é o trabalho da Hauer, construindo projetos que mostrem que há necessidade de ser feito em quaisquer áreas da infraestrutura e há possibilidades de aporte de recursos privados nessas áreas, com rentabilidades adequadas, com projetos viáveis. É isso que nós temos feito, né? E eu gosto muito de lembrar que 10 anos que eu trabalhei no governo, ao longo desses 10 anos que eu trabalhei no governo, em um ano na Hauer a gente fez muito mais projetos do que em 10 anos estando no governo, né? Então, a nossa capacidade de multiplicar e de agir dessa forma é muito melhor. E aí a gente tem... É bom falar isso com dados também, né? O Guilherme da B3 gosta muito de falar isso, que a Hauer é o que promove o maior número de leilões atrás do BNDES e da Caixa, e sendo que vários leilões do BNDES e da Caixa nós também que modelamos. Então, isso tudo é um contínuo muito grande, e o que é bom também para mostrar o tamanho desse universo que a Hauer ainda tem de trabalho. Nesse sentido, a iniciativa privada tem muito mais acesso à inovação, né? Como que isso dialoga ali com a evolução da infraestrutura? A grande questão da inovação não diz respeito só à questão de inovação tecnológica, mas talvez uma modernização, uma inovação na questão da financiabilidade, né? E isso também a gente depende do governo, né? A gente tem recentemente uma importante inovação do ponto de vista financeiro, foram as debêntures incentivadas. Termos debêntures incentivadas possibilitaram o financiamento de diversos projetos de infraestrutura, inclusive um projeto dos nossos projetos que é a Rota do Pará, né? É a concessão que leva Marabá até Belém, a concessão rodoviária. Esse projeto foi importante, a financiabilidade dele foi importante, dado a um projeto totalmente inovador de utilizarmos capital privado atrelado a um projeto público com isenção de imposto de renda. Então, isso se deve a um novo arranjo legal que permitiu essa utilização. Foi a primeira vez que isso aconteceu ou não? Foi a primeira vez para a gente, né? Mas acho que dado o ano de 2024, a gente foi o segundo ou terceiro projeto. O terceiro projeto. Foi bem recente. A mudança, se eu não me engano, legal, é do início de 24, do início do ano de 24. Né? Então nós estamos no exato momento para isso poder acontecer. Não vai adiantar mais a gente pensar que um governo vai fazer uma atividade de infraestrutura com orçamento próprio. Ele é incapaz para fazer isso. Incapaz porque o investimento em infraestrutura é grande, longo, em muitos anos, demandam às vezes muitos governos, então isso não vai ser possível. A gente está falando de quantos anos? Tem um dado do saneamento que é legal e tem um dado interessante e tem um dado que é preocupante, né? O dado preocupante é que se a gente tiver da mesma forma que a gente vem tendo nos últimos anos, a gente não vai alcançar o marco do saneamento, que é 2033. E o que é 2033? 99% de água tratada e 90% de esgoto tratado. Esse é um dado preocupante. Mas tem um dado muito relevante também, é que, dados os últimos leilões de saneamento, se você comparar o setor de saneamento no ano de 2024, com, por exemplo, há 10 anos atrás, 2014,
Hoje, o setor privado já é mais da metade do setor de saneamento no Brasil. Há 10 anos atrás, isso era 5%, 6%. Então, em 10 anos, se aumentou a participação do privado, o que possibilitou o aumento de investimentos, o que possibilitou, por sua vez, o alcance de várias metas com tratamento de água e tratamento de esgoto. De 10 anos para cá, o cenário mudou muito, né? Mas Muito. para o Camilo, o que daqui a 10 anos vai estar acontecendo na infraestrutura no Brasil? Como você visualiza isso? Não sei como é que vai ser semana que vem, Isabela. Imagina daqui a 10 anos, né? Não, mas eu acredito que nós vamos continuar aprofundando o investimento. Eu sempre falo isso há muitos anos aqui, foi tema, inclusive, que eu escrevi há muitos anos atrás no mestrado, na dissertação de mestrado. Para mim, a questão-chave ainda continua sendo a financiabilidade, né? Como aplicar recursos na área de infraestrutura, sendo esses recursos privados e não públicos. Então, quanto mais a gente responder essa pergunta, melhor vai ser o nosso caminho em subir desse patamar aí de 58ª posição para a 8ª posição. Nós precisamos trazer outros mecanismos, não pode ser só um mecanismo, a gente precisa de vários mecanismos para financiar a infraestrutura. E recortando para o Grupo Hauer, quais são as perspectivas daqui para frente, para 2025, por exemplo? Eu acredito que a gente vai aprofundar ainda mais nossa área de modelagem, né? Tem uns novos projetos acontecendo. Tenho muita fé em tudo que o saneamento está vivendo, né? Espero que ano que vem a gente tenha o maior leilão de saneamento do Brasil, que na minha visão vai ser o projeto de Salvador. Espero estar lá para bater esse martelo junto com o prefeito Bruno Reis e toda a equipe da Hauer e da Prefeitura de Salvador. Acho que vai ser um momento muito ímpar, né? Que é o primeiro leilão de um projeto na Bahia, então acho que isso vai ser um ponto importante. Tem algo também bastante interessante também na área de saneamento, que são os projetos de verificador independente dos projetos de concessão. Estamos lá recém-iniciados o projeto da CAGES, né? E também um outro ponto importantíssimo, que é o de precificação de ativos, que é o que está sendo feito na SEDAI. Acredito que isso vai ser uma máxima em 2025, 2026 em diante. E também acredito muito num outro modelo rodoviário. O governo federal tem buscado outras iniciativas, outros tipos de modelagem de projeto, muito próximo do que a gente já fez de alguma forma no Mato Grosso, mas tem muitas coisas interessantes por vir aí também na área rodoviária. Perfeito, obrigada, Camilo. Nada. É isso, para mais conteúdos, se inscreva no canal da TV Hauer.